No programa anterior, falamos sobre os 7 anos de fome que houve no Egito e como José, usado por Deus, livrou a nação de sua derrota final. Hoje vamos recapitular um pouco mais a história desse patriarca do povo hebreu e saber um pouco mais sobre a sua fé, sua relação com Deus, sua provação e sua esperança nas promessas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, não saia daí, porque o programa Evidências está só começando. Evidências, temporada especial, Egito. Jacó teve 12 filhos, mas havia um, chamado José, a quem ele amava muito. E os irmãos de José tinham grandes ciúmes dele. Por isso agarraram José, lançaram-no numa cova e depois venderam-no a certos comerciantes que estavam a caminho da terra chamada Egito. Os irmãos banharam a roupa de José em sangue, fazendo com que seu pai acreditasse que seu filho, seu amado filho, havia sido devorado por feras do deserto. Como Deus muda as coisas. José chegou aqui ao Egito como escravo e acabou se tornando o secretário particular de uma pessoa poderosa, a mais poderosa da terra naquele tempo. No tempo certo, José foi intimado a comparecer diante do governador de todo o Egito, que era chamado Faraó. Ele pediu a José que interpretasse um sonho. Deus deu a José a interpretação certa a respeito de uma grande fome que viria sobre toda a terra. O faraó ficou contente com o jovem hebreu e foi assim que ele deu a José autoridade sobre toda a terra do Egito. Quando a fome abateu por toda a terra, a família de Jacó sofreu tremendamente em Canaã. Enquanto isto, José havia aqui no Egito enchido os celeiros de Faraó. E embora tivesse sido traído por seus irmãos, ele ainda tinha um profundo amor por sua família. Devido à sua posição, José, com toda a sua família, teve autorização para morar no Egito, escapando assim da fome. E foi deste modo que o povo, através do qual Deus prometera abençoar as nações, habitou em uma terra que não lhes pertencia. Mas antes de entrarmos nesse pormenor da história, que aliás vai impactar os capítulos seguintes da história do povo hebreu, é importante compreender um pouco mais como foi esse período de fome no Egito. Ainda sobre esse episódio, existe uma inscrição tumular mencionada pelo egiptólogo Harir Bey que merece ser destacada. Ela faz parte do complexo funerário de El-Kab, ao sul de Tebas, e faz parte do túmulo de Baba, governador da cidade no período em que José atuava como ministro do rei. Ela diz: "Eu recolhi o trigo como um amigo do Deus da colheita, e quando a fome chegou, castigando a terra por muitos anos, eu distribuí os grãos para a cidade durante todos os anos em que a fome durou." Esse texto diz que aquilo que o governador hebreu havia feito pelo país, Baba fez por sua cidade, provavelmente seguindo as orientações que vinham de José. É curioso pensar que, se não fosse José, essa imagem talvez não existiria, pois foi pintada depois de sua atuação salvando o Egito. Há quem teorize que os egípcios aprenderam com José como enfrentar o período de fome. Não sei se chegaríamos a tanto, mas uma coisa é fato: se não fosse a intervenção deste hebreu no Egito, a história desse país seria outra. Considerando, porém, que Avares era a capital dos antigos Ixos e que a história de José tenha se passado neste contexto, é de se supor que em algum canto destes monturos de pedra viveram José com sua esposa e filhos e mais tarde seus irmãos e descendentes, até a chegada de Moisés. Mas existem indícios da presença de José e dos hebreus por aqui? Tel Mascutá, onde nós estamos, seria uma das cidades dos Ixos e, como você vê, está completamente abandonada. No caso de Avares, as suas escavações começaram em 1960 por um time de arqueólogos egípcios, austríacos e alemães.
Aqui você tem algumas imagens originais das primeiras trincheiras feitas por trabalhadores locais sob a coordenação de arqueólogos europeus. Foi certamente um trabalho árduo e muito complexo que levou anos de pesquisa e investigação. Como eu disse, as escavações de Avares ou a moderna Tel el-Davar ainda continuam em curso com rigoroso trabalho científico. À frente de tudo está o Dr. Manfred Bittak, professor emérito de Egiptologia e Arqueologia na Universidade de Viena, um pesquisador muito reconhecido e premiado no mundo da academia. Numa série de escavações que, como eu disse, começaram em 1960, mais propriamente dito, 1966, Manfred Bittak descobriu em Avares o que provavelmente seria o túmulo de José antes que seus ossos fossem transportados para a terra de Canaã. Êxodo 13:19 afirma: "E levou Moisés consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos." O interessante, conforme a menção do autor de Hebreus no Novo Testamento, é que José, mesmo na posição confortável de ministro de Faraó, não se esquecera de sua fidelidade e das promessas que foram feitas ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele foi fiel à sua identidade de fé. Ele sabia que, por mais belo e sedutor que fosse o Egito de seu tempo, aquele não era o país que Deus prometera aos patriarcas. Ali não era Canaã. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hebreus capítulo 11, verso 22. E isto serve de meditação para nós, porque o mundo de hoje, como o Egito de outrora, tem grandes maravilhas, seduções e tentações. Mas devemos lembrar que aqui não é o nosso lar eterno. A certeza da promessa de Deus não impediu José de ser um exímio governador trabalhando pelo bem da sociedade de seu tempo. Ele constituiu família e viveu ativamente a vida que possuía. Por outro lado, porém, não esqueceu de sua vocação teológica, da terra que estava além do mar e além do rio, e mais do que isso, além do véu da eternidade. Como Abraão e os demais patriarcas e profetas, José esperava com ansiedade a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11, verso 10. Pois bem, dando curso às suas investigações, Bittak finalmente descobriu aquilo que poderia ser o túmulo de José, como eu disse, antes que seus ossos fossem transportados para Canaã e sepultados junto aos seus ancestrais. Um setor especial da cidade apresenta o que seria um assentamento rural sem muros, repleto de pequenos cercados de alvenaria próprios para a criação de gado de corte e de ovelha. O design do sítio supõe uma vila formada principalmente por ovinocultores que viviam em paz na terra do Egito. Noutras palavras, um bairro asiático nas terras do Nilo. Os tijolos encontrados tanto em Avares como aqui em Tel el-Maskuta revelam algo interessante. São tijolos antigos, feitos de massa junto com a palha, exatamente como a Bíblia fala dos tijolos hebreus. E o curioso é que alguns deles eram um assentamento de casas. Outros revelam que no interior você colocava uma tenda e lugar para abrigar animais pequenos, como cabras, como ovelhas. Isto indica que a população que morava nessa região aqui era, em sua maioria, feita de pastores que misturavam uma vida nômade, porque eles ainda colocavam tendas, com uma vida sedentária, porque também tinham casas. Casas, repito, feitos de tijolos de adobe. Ora, os egípcios também tinham suas casas feitas de tijolo de adobe. A questão aqui que nos chama a atenção é a diferença no estilo arquitetônico da construção. Aqui no meio onde eu estou, era um lugar para se ter animais de pequeno porte. Não era, evidentemente, um costume prático da cultura egípcia. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: "Qual o vosso trabalho?" Eles responderam: "Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais." Gênesis 47, verso 3. Mas é interessante notar que a profissão de pastor de ovelhas, ainda tão comum no Oriente Médio, especialmente no Egito,
não era bem vista pelos faraós por questões de pureza ritualística. Logo, uma comunidade de pastores vivendo em plena capital do país denota uma concessão especial dada pelo rei, o que estaria de acordo com o texto bíblico quando descreve a orientação dada por José e seus irmãos de como responder às perguntas de Faraó. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade, até agora, tanto nós como nossos pais, para que possais habitar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Gênesis 46, versos 33 e 34. Faraó aceitou o pedido e os assentou aqui, na terra de Gósen. Em contrapartida, os hebreus que moraram na região ensinaram para os egípcios novas técnicas de criação de gado e também de higiene na manutenção desses gados, desses animais. Foi uma troca cultural interessante. Os benefícios da técnica hebreia de criação de gado certamente ajudou muito o desenvolvimento dos antigos egípcios. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é a presença de tendas no meio do quarteirão das casas. Veja bem, como eu falei, aqui era um lugar onde eles criavam animais e colocavam suas barracas. Como sabemos disto? Porque para ser uma casa comum, deveria haver aqui, onde eu estou, outras paredes de divisórias da casa. E não há. Há apenas os muros em redor, ou as paredes, e aqui no meio um lugar próprio para você colocar uma tenda e, quem sabe, alguns animais que você teria como criação doméstica. Algumas ovelhas, algumas cabras. Em outras palavras, aqui era um assentamento semita e não um assentamento egípcio. Devemos lembrar que as tendas foram a morada dos hebreus desde os dias de Abraão até o estabelecimento das monarquias de Israel. Agora, é bom que se saiba que essa expressão casa de 4 cômodos não significava que a casa tinha exatamente 4 quartos. Algumas tinham 3, outras 6. Esta é apenas uma expressão técnica adotada de modo consensual pelos arqueólogos. Os patriarcas são sempre descritos como homens ricos que moravam em tendas, e mesmo depois do estabelecimento dos filhos de Jacó no Egito, é possível que este tenha sido o costume de pelo menos parte do povo. Por esta razão, nem todos os residentes moravam em tendas. Alguns preferiam casas. Contudo, mesmo estas mostram indícios de terem sido habitadas por asiáticos semitas, o que aumenta a chance daquele ser o antigo bairro dos hebreus em Avares. O conjunto arquitetônico das casas nesse setor da cidade era distinto do estilo egípcio. Aqui você tem um modelo de como seriam estas casas, tipicamente hebreias, divididas em 4 espaços, como as que encontramos em Canaã. O que todas elas têm em comum é a presença de um cômodo comprido nas laterais do terreno, geralmente para guardar mantimentos, ferramentas e animais, e outro ao fundo, que poderia ser subdividido com cortinas em 2 ou 3 quartos. Embora o desenho arquitetônico tenha ficado menos homogêneo após o período do ferro, os exemplares mais antigos tendem a ser mais uniformes em sua arquitetura, com a presença de colunas de sustentação do telhado. Esta é justamente a forma que encontramos nas casas aqui nesse setor da cidade. Logo, não eram egípcios que moravam aqui. Agora, um dos grandes problemas é que esse sítio teria sido da época intermediária entre o Bronze Antigo e o Bronze Tardio. Estamos falando algo em torno do ano 1700 a.C., e o estilo de 4 cômodos das casas em Canaã só vai aparecer a partir do período do ferro, que se iniciaria 500 anos mais tarde. Uma forma de entender o fenômeno seria teorizar que os hebreus que moravam aqui levaram o estilo para Canaã. Não é uma certeza absoluta, mas uma hipótese razoável. Há autores, inclusive, que teorizam que o estilo arquitetônico de 4 cômodos começou pela imitação de antigas tendas que os hebreus nômades utilizavam. Isto realmente faz sentido se pensarmos que o sedentarismo do Egito trouxe uma mudança arquitetônica entre os hebreus, fazendo alguns morarem em tendas, enquanto outros preferiam morar em casas. Existe ainda outro indício de que os que aqui moravam não eram egípcios. Tratava-se da forma, da maneira como os que aqui moravam sepultavam seus mortos. Além de sepultarem os mortos numa forma peculiar cananita,
às vezes dentro da própria casa, eles os punham junto com animais de estimação, como o cavalo, sem qualquer processo de mumificação. Os Hyksos foram extraordinários em sua maneira de administrar o Egito. E eles facilitaram a vinda para cá de povos asiáticos, muitos deles semitas como os hebreus. Isto condiz com a história de Jacó e é provável que, junto com sua família, outros grupos da terra de Canaã também vieram morar nesta região. Foi graças aos Hyksos que a língua acadiana foi incorporada como idioma diplomático universal, pois este era mais fácil de aprender do que o idioma egípcio. Mas nem sempre os Hyksos foram simpáticos, bonzinhos com os estrangeiros. Quando estes se tornavam seus inimigos, os Hyksos podiam também se tornar bem implacáveis. Esse sepultamento incomum revelou uma prática terrível de cortar e colecionar mãos de inimigos que haviam sido capturados. Somente mãos estavam sepultadas nesse local, algumas com sinais de cordas amarradas. Esta prática parece ter perdurado até o período do Império Novo. Isto é o que vemos nesse painel de Ramsés III, onde 2 funcionários do rei aparecem contabilizando mãos cortadas de inimigos derrotados. A cerâmica encontrada no local foi outro indício forte de que aqui moravam pessoas com uma cultura típica dos moradores de Canaã. Mas foi no meio do assentamento que Bitak fez a sua descoberta mais extraordinária. Um olhar amador, vendo tanto lixo e abandono, tem dificuldade de imaginar como seria aqui na época da prosperidade, a terra de Gósen. Mas com o recurso da tecnologia, nós podemos dar para você uma ideia de como seria isto aqui na época dos grandes faraós do Egito. A casa maior ao fundo certamente seria o palácio de um governador egípcio local, representante de Faraó, mas que morava no meio do bairro semita. Por este quadro, é fácil supor que ele não era um egípcio, senão não estaria morando perto dos pastores, estaria longe deles, porque você se lembra, os egípcios não gostavam de ficar perto de pastores de ovelhas. Veja de novo essa foto que foi tirada em Avares. Mais abaixo, temos a construção de uma pequena pirâmide funerária que abrigou os restos mortais desse superintendente do rei. Bem ao lado dessa pirâmide, havia outros túmulos, mas nenhum contendo múmias. Apenas fragmentos de ossos foram encontrados e, ao que tudo indica, famílias inteiras foram sepultadas ali. Alguns conjecturam que ali poderiam haver 12 túmulos principais que seriam dos 12 filhos de Jacó, mas esta é uma afirmação bastante especulativa. O que os arqueólogos notaram, e isto é muito interessante, é que essa tumba tão rica, tão gloriosa, fora depredada no passado, não foi vítima de saque de ladrões de sepultura. Isto indica que na antiguidade, aquele proprietário da tumba, aquele homem que foi sepultado ali, teve um momento glorioso e um momento de rejeição popular, porque o seu monumento foi depredado. Fragmentos de uma enigmática estátua também foram encontrados. Note que o rosto foi desfigurado, mas o cabelo em grande parte preservado. Esse estilo de cabelo, diga-se de passagem, é distinto do egípcio e típico dos visitantes asiáticos ou semitas, conforme aqueles pintados no túmulo de Beni Hassam. Agora veja bem, em termos de linguagem acadêmica, nós não podemos dizer, para longe de qualquer questionamento, assim taxativamente, que estas imagens que coletamos de Avares seriam do túmulo real de José do Egito. O que podemos dizer é que temos indícios claríssimos de que naquele setor da cidade havia um bairro de asiáticos, provavelmente semitas, talvez hebreus, e que o governador, que também tinha traços semitas, morava no meio deles. E por alguma razão, o seu túmulo foi depredado no passado e os seus ossos não estavam mais dentro do seu sepulcro. Tudo isto, é claro, está muito em harmonia com o texto bíblico, o que eleva exponencialmente a chance de estarmos diante de uma evidência da historicidade da palavra de Deus. Um detalhe no ombro eleva ainda mais essa possibilidade arqueológica. Uma técnica especial de fotografia revelou as cores originais, indicando que a estátua simularia alguém vestindo uma túnica multicolorida. Ora, levando-se em conta que outros asiáticos também poderiam usar um traje multicolorido, não podemos descartar
a coincidência entre esse detalhe e a história de José. E Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, pois era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis 37, verso 3. Em Gênesis 50, 26, lemos: José morreu com a idade de 110 anos, e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então nesse dia levai daqui convosco os meus ossos. Êxodo 13, verso 19. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente de 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Josué capítulo 24, verso 32. Bem, estes detalhes ou estas evidências são aquilo que podemos coletar em campo acerca da primeira indicação clara, arqueológica, da presença de semitas, quem sabe hebreus, aqui no Egito. Mas, e do ponto de vista bíblico e teológico, o que toda essa história significa? José era muito jovem quando foi vendido como escravo para o Egito. Aos 17 anos, parecia que não tinha mais futuro para esse rapaz talentoso. Mas não estava tudo terminado. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas pessoas através dele. Quem é jovem tem muitos sonhos, mas também enfrenta muitos desafios. Parece que o mundo inteiro conspira para destruir suas esperanças no futuro. Mas Deus tem um plano para você. Com a ajuda de Deus, você pode ter um bom futuro e abençoar muitas pessoas ao seu redor. Se você quer ultrapassar os obstáculos e vencer na vida, aprenda as lições com a história de José do Egito. Em primeiro lugar, use seus dons. Não importa onde você estiver, use os dons que Deus lhe deu. José não desperdiçou nenhuma oportunidade, não ignorou os dons de interpretação de sonhos e administração. Pelo contrário, José usou todos os seus dons em todos os lugares por onde passou, até mesmo na prisão. Segundo, fuja da tentação. Enquanto trabalhava como escravo, José recebeu o convite para adulterar com a esposa do seu mestre. Mas ele recusou firmemente a oferta e passou a fugir da presença dela. De início, sofreu por causa de sua fidelidade, mas ao esperar em Deus, veio-lhe a recompensa, uma esposa fiel e 2 filhos muito abençoados. É interessante notar um pedido especial que aparece na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. No original grego, esta expressão não é quando eu estiver sendo tentado que não caia. Não, o sentido seria que eu nunca seja tentado. A virtude do crente, portanto, não é vencer a tentação, mas evitar a tentação. Este é um dado espiritual muito importante que extraímos também da história de José. Terceiro, não guarde rancor. Perdoar não é nada fácil, mas José preferiu não ficar focando nas injustiças da vida, mas nas bênçãos que ele já havia recebido de Deus. E este foi o segredo de sua vitória. Já dizia Shakespeare que o rancor é um veneno que se toma querendo que o outro morra. No final, o prejudicado será você. José perdoou seus irmãos. Aqueles que o haviam vendido como escravo estavam agora por ele perdoados e os tratou muito bem. Saiba, meu amigo, que o rancor causa uma vida muito amarga para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, quer aprender algo da história de José? Não deixe que o seu passado destrua a potência do seu futuro. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 19 e 20. Que belo modo de interpretar a vida. Quer sorrindo ou chorando, alegrando-me ou sofrendo, estou nas mãos de Deus.
e Ele pode me usar para abençoar os outros. E viveu José até a idade de 110 anos, e morreu feliz na terra do Egito, com a certeza de ter sido um homem de Deus com o dever cumprido. A última lição dessa história? Pois bem, lá vai. Se alguém joga você no buraco, como aconteceu com José, não se preocupe, a caravana de Deus está a caminho. E mesmo que você passe um tempo na prisão da injustiça, não se preocupe. O Senhor tem um lugar guardado para você, junto aos príncipes desse mundo.